Se você fala em línguas, isso não te faz mais espiritual do que ninguém. E se você não fala em línguas, isso não significa que tem algo de errado com você. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Realmente espero e oro e acredito que você desfrutará do programa hoje. Nos últimos dias tenho ensinado sobre os dons do Espírito, sabe? E eu vou te dizer sinceramente, esse foi um passo de fé que eu tomei, porque sei que temos muitas pessoas de todos os tipos e origens denominacionais e religiosas que nos assistem, e alguns de vocês não foram ensinados em nada sobre os dons do Espírito. Alguns de vocês podem até ter sido ensinados que eles não são mais relevantes hoje e eles foram embora quando a igreja primitiva nasceu. No entanto, eu acho que eu poderia provar pelas Escrituras que isso não é verdade. Em 1 Coríntios 12, Paulo falou sobre os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 13, ele falou sobre o amor. E então, em 1 Coríntios 14, ele começou realmente a dar as instruções sobre como esses dons devem operar na igreja. E, na verdade, há algo em 1 Coríntios 13 que as pessoas usam quando dizem que os dons desapareceram com a igreja primitiva. É em 1 Coríntios 13 que diz que quando vier o que é perfeito, então nós não precisaremos mais de conhecimento e línguas, entre algumas outras coisas. Bem, o conhecimento não foi embora e o perfeito ainda não chegou, porque a única coisa que é realmente perfeita é Jesus. E, assim, quando ele voltar, a Bíblia diz que conheceremos assim como somos conhecidos. Então, não precisaremos desses dons do céu. Mas, por enquanto, acho que seria muito difícil para qualquer um provar pelas Escrituras que esses dons não existem hoje, ou pelo menos deveriam existir, porque Paulo fala muito com a igreja sobre como usá-los corretamente e não ser excessivos com eles. E, considerando o dom de línguas sobre o qual falamos hoje, Paulo disse: não proíba a ninguém de falar em línguas, e ele deu muitas instruções sobre isso. Agora, o próximo dom desta lista dos dons do Espírito, se eu fosse fazê-los em ordem, seria o discernimento de Espírito. Vou falar desse por último, mas eu disse ontem que falaria com você hoje mais sobre o dom de falar em línguas, e eu quero ir em frente e fazer isso. 1 Coríntios 12, verso 10. Para outros, ele está falando sobre como Deus dá esses dons do Espírito. A outros, o poder de milagres. A outros, a profecia. A outros, o discernimento de espíritos, que é a diferenciar os espíritos. E a outros, o falar em diferentes tipos de línguas. E ainda a outros, a interpretação das línguas. Agora, 1 Coríntios 14, 2, Paulo está falando com a igreja. E ele disse: pois quem fala na língua do Espírito não está falando com o povo, mas com Deus. Então, quando você ora em línguas ou ora no Espírito, como algumas pessoas, você está falando diretamente com Deus, mas em uma língua que você não entende. E aqui, novamente, sei que para algumas pessoas isso pode parecer difícil, mas eu falo em línguas há 45 anos e conheço centenas de milhares de pessoas que fazem isso. Então, nós não podemos ser todos loucos. Existe o dom do Espírito, chamado falar em línguas. E quando você fala em línguas, não fala com as pessoas, mas com Deus. Na verdade, ninguém os entende, porque estes são mistérios exclusivos do Espírito. No livro de Judas diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Você constrói a si mesmo em fé. Eu amo isso. Sabe, eu amo andar pela minha casa e orar em línguas. A Bíblia diz que devemos também orar para que possamos interpretar. E Paulo disse que ele orava em espírito e orava com seu entendimento. Ele cantava com seu espírito e cantava com seu entendimento.
Jesus, falou sobre esses dons em Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Eles expulsarão demônios. Esta é outra coisa da qual não falamos hoje em dia, mas Jesus diz que teríamos o poder de expulsar os demônios, sabe? E eles falarão em novas línguas. Agora, pessoalmente, não acho que isso signifique necessariamente que todos que creem em Cristo vão expulsar demônios e falar em línguas, sabe? Eu acho que podemos dizer que aqueles que acreditam que vão fazer, eles farão. Essas coisas não acontecem automaticamente, precisamos ter fé. Paulo nos encorajou e eu estou encorajando você para que possamos buscar esses dons, busque-os ansiosamente. Uma tradução da Bíblia diz para nós cobiçá-los, realmente desejar os dons do Espírito. Então, estou encorajando você, se você não faz isso, a começar a orar para que Deus te use nos dons do Espírito. Falei desses dons a semana passada e eu sei que você pode voltar e pegar os programas anteriores, se não pôde assisti-los. Eu acho que pode fazer um backup online e pegar alguns programas antigos. Em Atos 2, verso 4, depois de Jesus ter sido ressuscitado, depois de ter levado seu sangue para o céu e o colocado no trono da misericórdia, ele voltou por um período de tempo para ser visto por seus discípulos. Ele disse que eles deveriam esperar no salão superior até que eles recebessem a promessa do Pai. E essa promessa era o envio do Espírito Santo. 120 pessoas entraram neste salão superior e ficaram lá e oraram até que o poder do alto desceu. E uau! Deve ter sido um evento e tanto. E todos foram cheios do Espírito e todos falavam em línguas. E diz que eles saíram pelas ruas e que era 10 horas da manhã e as pessoas achavam que eles estavam bêbados, então eles devem ter agido de um modo nem um pouco comum. E nós temos falado sobre como não temos que viver apenas uma vida natural, mas que podemos viver uma vida sobrenatural. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes permitiu. Agora, línguas podem ser uma língua que é conhecida em outro lugar, talvez não conhecida por você, mas conhecida em outro lugar. E no dia do Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito, falavam em línguas. Eles falavam a língua que outras pessoas dali entendiam. Havia muitas nacionalidades diferentes ali que se reuniam naquela área. E assim as pessoas ficaram espantadas porque escutavam alguém que não conhecia o seu idioma falando em sua língua e talvez até mesmo contando-lhes segredos sobre eles mesmos, coisas que ninguém mais sabia. Então você pode estar falando em uma língua conhecida, mas a Bíblia também fala sobre a língua dos anjos. Agora, realmente não entendemos o que é isso, mas eu creio que esta seja uma língua que não é um idioma falado na terra, é uma língua celestial. E eu acho que é provavelmente isso que muitos de nós oramos. 1 Coríntios 13, 1, se eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um grande barulho ou um símbolo que ressoa. Então é muito importante entender que o amor é a melhor coisa que nós devemos buscar. E se estivermos caminhando em amor, nós vamos exercitar os dons apropriadamente e sem ferir ninguém com eles e sem confundir ninguém com eles. E como eu disse a você antes, para as pessoas que gostam de dizer que os dons foram embora com a igreja primitiva, tudo que você precisa fazer é ler 1 Coríntios 12 e 13 e 14. E vai ser muito difícil sustentarem isso. Por quê? Porque no mundo, Paulo daria instruções à igreja sobre como operar esses dons se eles iriam desaparecer. Ou até mesmo se já tivessem desaparecido por um tempo, ele não se incomodaria em dizer isso. 1 Coríntios 14, verso 39, Paulo disse: então, meus irmãos,
desejem ardentemente profetizar. E ouça isso. E não proíbam o falar em línguas. Agora veja isso. Não proíbam falar em línguas. Em outro lugar, Paulo disse: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas assim como eu falo. Então Paulo falava em línguas e ele falava com frequência. E alguns de vocês estão pensando sobre o que eu estou falando, bem? Línguas é o idioma que sai do seu espírito, não é algo que você aprendeu. Quando você estiver cheio do Espírito, começará a descobrir pequenas sílabas com as quais não está familiarizado saindo do seu espírito. E se você for ousado bastante, pode abrir a boca e começar a falar essas sílabas pelo poder de Deus. O poder de Deus vai te encher e você poderá falar em outras línguas. Isso está sob seu controle. Posso falar em línguas quando eu quiser e posso parar quando eu quiser. Então não é algo que você não consegue controlar ou que simplesmente vem sobre você e você não consegue evitar. Agora, todo mundo recebe o dom de falar em línguas. E eu sei, é claro, que este tem sido um grande debate. Então deixe-me dizer, eu acredito que existem dois tipos diferentes de línguas. Acredito que há línguas que é um dom do Espírito que se manifesta em um culto da igreja. Eu acho que nossos cultos na igreja precisam ter os dons do Espírito. Deveria haver lugar para esses dons. Em algumas igrejas há lugar, em outras não há lugar. Eu acho que nem todo mundo tem esse dom de falar em língua, sabe? É um dom diferente do dom de falar em línguas como sua linguagem de oração privada. Então, é neste que acho que a maior parte das pessoas operam. É seu próprio idioma de oração privada. Eles receberam essa habilidade de falar em línguas e eles não estão falando com as pessoas. Eles estão falando com Deus, em segredos e mistérios com Deus. E eles estão edificando a si mesmos. Em Romanos 8 diz que quando não sabemos orar como deveríamos, o Espírito ora através de nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes nós não sabemos orar por alguma coisa, não sabemos orar a respeito de algo ou sobre algo. Eu agradeço a Deus pelo dom de poder falar em outras línguas. Eu não sei o que eu estou dizendo, mas Deus sabe o que estou dizendo e eu me sinto edificada, eu me sinto encorajada. Em 1 Coríntios 13, 8 a 10, o amor nunca falha, mas onde houver profecias, elas cessarão. Agora é aqui que as pessoas dizem que os dons foram embora. Onde houver línguas, elas cessarão. Onde houver o conhecimento, ele perecerá. Bem, nós temos mais conhecimento na Terra hoje do que jamais tivemos em qualquer outro momento da história. Então, ele não morreu. E quando o perfeito chegar, e o perfeito ainda não chegou, hoje sabemos em parte, profetizamos em parte, mas quando vier a plenitude, ou algumas traduções dizem o perfeito, essas coisas que são em partes vão desaparecer. Não sei sobre você, mas eu preciso de toda a ajuda sobrenatural que eu puder receber. Eu quero todos os dons que o Espírito Santo estiver disposto a dar a mim, porque eu não quero operar sem nenhum poder, sabe? Eu quero ter um poder sobrenatural e uma vida sobrenatural. Quero ver milagres e curas e a palavra de conhecimento e a de sabedoria. E eu quero o dom da fé e da profecia, e do falar em línguas e a interpretação de línguas e o discernimento de espíritos. Eu quero todos esses dons. E nenhum outro dom causou tanta divisão na igreja como o dom de falar em línguas. Isso simplesmente porque não conseguimos entendê-lo com a nossa mente. Paulo disse que quando falamos em línguas, a nossa mente é infrutífera. E não, a sua mente não entende, vai além do que você consegue entender, sabe? E se quisermos ter a plenitude de Deus em nossas vidas, temos que estar dispostos a não querer entender todas as coisas. Há uma língua do Espírito na qual podemos orar que é muito valiosa. Quando eu falo em línguas, eu não entendo aquilo que estou dizendo, mas eu sei que eu estou
falando coisas com Deus, segredos e mistérios com Deus. Eu sei que isto me ajuda e que isto me edifica. Eu também oro. Paulo disse, ore para que possa interpretar. E então eu oro para que eu possa interpretar. E acho que depois que oro no Espírito, há muitas vezes que quando falo com alguém, ou especialmente quando eu estou pregando, que eu, interpreto o que eu disse, sem realmente saber exatamente o que eu estou fazendo. 1 Coríntios 14, 15, pois se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que eu devo fazer? Paulo diz, orarei com meu espírito e orarei com meu entendimento. Cantarei com meu espírito e cantarei também com o meu entendimento. Bem, como você pode receber esse dom? Você pede a Deus isso. Você oferece a sua voz a Deus. E quando você sente essas pequenas, desconhecidas e estranhas sílabas entrando em seu espírito, você as fala com coragem. Ou confie em Deus, não fique frustrado se não receber imediatamente. Deixe-me dizer algo só para me certificar de que ninguém se confunda. Se você fala em línguas, isso não te faz mais espiritual do que ninguém. E se você não fala em línguas, isso não significa que tem algo de errado com você. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas têm problemas com este dom. Porque às vezes as pessoas se gabam mais disso do que deveriam, sabe? Mantenha sempre seu foco em Deus, o doador dos dons, em vez dos próprios dons. Agora, Paulo também diz que devemos orar para que possamos interpretar as línguas. Uma interpretação não é uma tradução. Então, quando eu vou para um país estranho, eu tenho um intérprete. Ele tem que repetir em seu idioma exatamente o que eu disse no meu idioma. Mas isso é diferente. Essa é uma tradução. Mas Paulo diz, ore para que você possa ter a interpretação da língua que você ora. Isso é diferente. Significa que eu posso orar 2 ou 3 frases em línguas e pode levar 5 minutos para que aquilo seja dito em português. Então, ore para que possa interpretar. Ore para que Deus te dê um entendimento do que você falou. Agora, o último dom do Espírito, do qual falaremos, é sobre o dom de discernimento de espíritos. E eu preciso te dizer que este é realmente um dos meus dons favoritos. Eu penso, cara, como precisamos de discernimento hoje em dia, porque existe muito engano neste mundo. Há muitos falsos profetas e muitos falsos espíritos agindo. E precisamos ser capazes de reconhecê-los. Então, eu oro, regularmente pelo discernimento de espíritos. E discernir significa distinguir ou separar de modo a investigar, observando todas as partes para determinar ou decidir. Há uma escritora em 1 Coríntios 2, 14 e 15 que eu amo, que explica isto muito bem. E diz, o homem natural, não espiritual, não aceita ou acolhe ou admite em seu coração os dons e os ensinamentos e as revelações de Deus, pois são absurdas para ele não as entende. Mas para o homem espiritual, eu me perdi aqui, mas para o espiritual, eles são espiritualmente discernidos e estimados e apreciados. O homem espiritual prova todas as coisas. Ele examina, investiga, ele observa e questiona, discerne todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado e provado por ninguém. Ele pode ler o significado de tudo, mas ninguém pode discernir adequadamente ou validar uma visão a respeito dele. Um homem verdadeiramente espiritual, às vezes, é um pouco difícil de se entender. Uma vez coloquei alguém para me ajudar com meus impostos e, claro, Dave e eu damos o dízimo há um longo tempo e ofertamos dinheiro para a igreja, colocamos dinheiro nos ministérios e eu me lembro deste homem me dizer que eu estava dando muito dinheiro para a igreja. E ele era um homem não espiritual e não entendia o que eu estava fazendo. Eu entendi aquilo porque eu cria na palavra de Deus. Então, as coisas que eu tenho falado nos últimos dias têm que ser espiritualmente discernidas.
E certamente não quero te deixar confuso. É por isso que esperei tanto tempo para ensinar sobre esses dons. E vamos te oferecer um livro do qual falaremos mais com você no final do programa. Eu quero que você estude, quero que estude o que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto. Mas lembre-se, você não pode entender com a mente, isso só pode ser discernido com seu espírito. Como eu disse, acho que o discernimento é um dos dons mais importantes e eu te encorajo a orar por isso regularmente. A Bíblia diz que devemos testar e provar os espíritos para ver se eles são reais. João 7,24 diz, pare de julgar as coisas por meras aparências, mas em vez disso, julgue-as corretamente. 1 Tessalonicenses 5,21, teste-os e se atenha ao que é bom. Noutras palavras, você pode estar perto de alguém e pode não haver nenhuma razão para você se sentir desconfortável e você... Não existe uma razão, sabe? Mas ainda assim você não fica confortável com aquela pessoa. Alguém me disse outro dia, eu não sei o que é, eu não consigo explicar, mas eu não fico confortável perto de tal pessoa. Bem, você está discernindo espiritualmente algo que talvez você nunca descubra a razão, sabe? Mas é sábio você seguir esse discernimento. Ore para que Deus lhe dê discernimento e seja muito cauteloso quando recebê-lo. Não julgue as pessoas, não comece a dizer, deve haver algo de errado com aquela pessoa porque não me sinto confortável com ela. Desde que isto seja um aviso para você de Deus, e só observe e espere e veja o que ele faz. Então aqui temos todos esses dons do Espírito. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, curas, milagres, profecias, falar em línguas, interpretação das línguas, o discernimento de espíritos, porque nós não teríamos tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Eu tenho e espero e oro para que você tenha. Eu acredito que você tem. E eu tentei explicar isso da melhor maneira possível. Eu espero ter feito um bom trabalho e orei para fazer um bom trabalho. E sei que mesmo depois disso, alguns de vocês talvez ainda não tenham ideia do que eu estou falando, mas eu te introduzi em algo pelo qual você pode começar a orar hoje e a estudar na sua Bíblia. E deixe-me dizer, nunca descarte nada daquilo que está na Bíblia, sabe? Só porque você não entende aquilo. Peça a Deus para te dar entendimento. Peça a Ele para te guiar para os livros onde você possa receber mais ensino sobre este assunto. Não descarte algo só porque você não entende aquilo. Uma das razões pelas quais as pessoas que são contra orar em línguas são tão contra isto é porque elas não entendem ou não têm isso e assumem que as pessoas que praticam têm algo errado com elas. Agora eu quero orar hoje, antes de encerrar, quero orar por todos vocês para que sejam cheios ou batizados com o Espírito Santo. E claro, você não precisa receber minha oração se você não quiser, mas se você tem desejo de saber mais sobre esses dons sobrenaturais do Espírito, e se quer ser cheio do Espírito, mesmo que já tenha sido cheio do Espírito, ora o tempo todo para ser cheio do Espírito. Eu acho que precisamos ser cheios e reabastecidos o tempo todo. Então vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, eu oro para que as pessoas que estão com fome por mais de Ti, com fome do Teu poder sobrenatural, elas querem o poder de Deus em suas vidas. Então eu oro para que neste momento Tu as toque, que possam ser cheias em todo o seu ser, com o Espírito Santo, e que o Senhor dê a elas vários dons, e que o Senhor as dê uma língua de oração para que elas possam orar, para que falem diretamente contigo e não com os homens. Oro, Senhor, para que ninguém fique confuso, e mesmo que não tenham compreendido tudo que eu disse, que ainda assim não fiquem confusos, mas que eles orem e confiem em Ti para dar-lhes mais entendimento. Eu oro por isso em nome de Jesus. Amém.